Bem neste local aqui onde eu estou sentada agora, há 3 anos atrás eu chorei, onde eu tinha perdido tudo, tudo mesmo, literalmente, tudo. Nem nos momentos em que você perde tudo. Você não perde a sua capacidade mental, gratidão pelo que vai vir. Quando eu andava pelos corredores desse shopping, eu visualizava. Organizar bem sua casa para emanar amor, gratidão. Olá, e hoje estamos aqui em um local em que eu estive pela última vez há uns 3 anos atrás. E naquele momento eu estava passando por um momento de muita dor. E hoje eu quero te levar comigo nesse passeio para te mostrar o quanto a vibração muda a sua percepção de realidade e muda a sua realidade como um todo. A última vez que eu estive aqui foi uma fase onde eu estava passando por uma fase muito complicada na minha vida, onde eu tinha perdido tudo, tudo mesmo, literalmente, na questão financeira. Também tinha perdido minha mãe, e só que eu tinha perdido tudo materialmente, mas eu não tinha perdido algo que eu quero passar para vocês, para que vocês, mesmo passando por dessabores na sua vida, você saiba que você não perdeu tudo, nem nos momentos em que você perde tudo. Você não perde a sua capacidade mental de dominar as suas emoções e vibrar alto. Vibrar em gratidão, amor, alegria, mesmo passando por grandes dessabores, como no caso do momento em que eu estive aqui nesse shopping e me trouxe essas lembranças. Por isso, eu quis compartilhar com vocês. Bom, naquela época, o que me manteve em pé foi realmente a gratidão. E por eu saber desses conceitos das leis universais e do poder da vibração alta e da gratidão. Foi isso que me manteve em pé. Então, mesmo que eu tivesse perdido tudo, eu vivia em gratidão, sabendo que, por mais difíceis que as coisas parecessem, eu vibrava em gratidão e eu esperava o melhor do meu amanhã, independente do que estava acontecendo lá fora. E esse é o recado, esse é o insight principal. Independente do que está acontecendo lá fora, vibre gratidão. Gratidão pelo quê, Tanise? Se você tinha perdido tudo financeiramente e perdido um ente querido, como no meu caso, gratidão pelo que vai vir, porque você cocria quando você aceita a sua realidade, de co-criador da realidade. E assim eu me mantive vibrando alto, mesmo tendo momentos em que eu queria chorar, em que eu desabava, mas na parte do tempo eu vibrava em gratidão, pois eu sabia que meu futuro e algo muito maior para mim estava reservado. E eu me mantive ali forte, né? E eu me lembro que eu andava pelos corredores desse shopping e eu me visualizava em uma vida melhor, mesmo vivendo em uma casa emprestada, em péssima qualidade. Quando eu andava pelos corredores desse shopping, eu visualizava que eu poderia comprar as coisas que ali de belo eu via, que eu poderia usufruir de uma vida abundante. E é esse o recado que eu quero deixar para você.
E esse é o exemplo daquilo que eu tanto ensino e passo para vocês. Inclusive, é um dos temas do nosso método Vibrar, que é um método que eu criei baseado nessa minha experiência e baseado em 20 anos de estudo em lei da atração e cocriação da realidade. Mesmo decaindo, você pode cocriar o que você tinha e ainda mais. Podem te tirar tudo, mas quando você vibra em paz, gratidão e espera o melhor do futuro e visualiza seus sonhos realizados e visualiza que você vai superar e vai viver uma vida bela e abundante, assim se concretiza em sua vida. E deixa eu te dar um insight super especial, né? Eu tô aqui numa vitrine, né, de uma loja específica e eu só parei por aqui, vendo esses calçados belos, para te dar um insight sobre cocriação da realidade e vibração elevada. Bom, essa vibração elevada que me tirou desse estágio de morte em vida que eu passei, onde eu perdi tudo, que eu te mencionei, que a última vez que eu estive aqui, eu estava passando por essa fase, isso faz uns 3 anos atrás, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo dessa bela vitrine com calçados maravilhosos, né? E deixa eu te dar um insight. Esse é um insight que você pode usar para cocriar algo, né? Esses sapatos maravilhosos, essas sandálias maravilhosas em um shopping legal, né? Quando você entra em um local, e eu vou usar essa vitrine bela como exemplo. Quando você quer cocriar algo, você tem que ver aquilo como se já fosse seu. Então, um exemplo, por exemplo, gratidão, universo, pois essa sandália já é minha. Gratidão, universo, pois eu mereço me vestir desta forma, bela, elegante. Eu mereço ser uma mulher bem-sucedida, eu mereço sucesso, paz, poder e vida nova, mesmo quando eu ainda não posso ou não estaria ao meu alcance comprar este tipo de produto de alta qualidade, enfim. Esse é só um exemplo daquilo que eu já te falei, que eu vim aqui, eu ficava visualizando as vitrines e fazendo dessa forma. Gratidão, universo, pois eu mereço me vestir maravilhosamente bem. Gratidão, universo, pois eu mereço colher o melhor dessa terra. Eu mereço viver em paz, viver em abundância. E esse ciclo todo de sofrimento, ele saiu da minha vida. Mas neste momento em que eu já dizia isso, gratidão, já é meu. Gratidão, universo, já me atende. Gratidão, pois eu serei o sucesso que eu tanto desejo. Ainda não tinha se materializado, mas eu vivia assim. E esse é o segredo. E eu trouxe esse vídeo para te mostrar na prática como usar a alta vibração de forma inteligente e de forma centrada naquilo que você deseja, naquilo que você deseja morar aí na sua vida. Você não precisa viver esperando que algo aconteça. Você deve viver sim, cocriando, visualizando. Gratidão, já é meu, já é real. E independente dos dessabores que estejam acontecendo e independente da pobreza em que você esteja, como era o meu caso, por exemplo, né? Quando eu andava 3 anos atrás por esses corredores desse shopping, eu não poderia comprar nenhuma sandália, nada. Mas eu fazia o melhor que eu podia para visualizar a vida que eu desejava. E sabe o que eu fazia? Eu tomava um cafezinho porque estava ao meu alcance e me visualizava em abundância.
que estava nessa loja, olhando coisas para casa. Me lembrei de te dar mais um insight, né? O quão é importante você cuidar com amor do seu lar, né? Por essa importância de ter tudo organizado, tudo lindo, tudo, né? À medida do que você pode organizar bem sua casa para emanar amor, gratidão, né? Independente se a casa ela é simples, você ter a noção de que colocar um detalhe com amor fará toda a diferença e já trará essa energia elevada de gratidão e de alegria que a gente está falando nesse vídeo, que você deve ter para co-criar. Colocar um cheirinho em sua casa também, né? Cuidar com amor. Então nós paramos aqui para tomar um café agora. Eu estava me lembrando que bem neste local aqui onde eu estou sentada agora, tomando esse café com meu esposo, há 3 anos atrás eu chorei porque eu tinha perdido tudo. Mas eu não tinha perdido o principal, que é a minha capacidade de sentir, a capacidade de tomar consciência de que eu posso escolher sentir prosperidade e gratidão antes mesmo dela se materializar. E foi isso que me trouxe aqui de volta, num outro patamar de vida, num outro patamar de consciência. Então, mesmo que naquela época eu não tivesse nada para celebrar, eu tinha, sim, a minha capacidade de sentir e a capacidade que a minha mente subconsciente tem de conectar-se com o campo quântico, que é o que a gente fala lá no nosso método Vibrar. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O método Vibrar é o nosso curso completo de cocriação da realidade através da alta vibração, pois a alta vibração é o conceito principal para quem quer se tornar um co-criador da realidade. Então, gente, em resumo, naquela época eu escolhi sentir gratidão, mesmo em meio ao caos, mesmo que por alguns instantes eu decaísse e me desesperasse. E eu sentia gratidão não pelo que eu tinha, porque eu não tinha nada para celebrar, eu não tinha nada para comemorar, eu não tinha realmente nada, eu tinha perdido tudo, e ainda por cima passei por uma perca de um ente querido. Então eu celebrava nesses momentos, mesmo em meio ao caos. Eu tirava um dia da minha semana, um dia do meu mês, para vir a um café onde eu me sentisse próspera, mesmo não tendo prosperidade, mesmo que aquele valor que eu gastava no meu cafezinho na época, ele era contado. Mas eu vinha para quê? Para me sentir próspera em um local que emana prosperidade, que é, por exemplo, um shopping, um café, enfim, que eu indico que você faça isso também. Vá ao seu café preferido, vá passear, vá ver a prosperidade no mundo afora e abrace através dos seus sentimentos. Diga para Deus Pai e Mãe, já é real, eu já venci, eu já transcendi os problemas. E o outro segredo é emanar gratidão. Quando você emana gratidão, você traz para si a realidade que você deseja. E o sentimento da gratidão é o sentimento que te eleva às altas vibrações e atrai aquilo que você deseja. Então o recado do dia é: vibre como se já fosse real aquilo que você deseja. E eu sou a prova viva de que você consegue sim mudar a sua realidade, melhorar a sua realidade, co-criar mais abundância, mais situações em que você se sente próspero, desde que você vibre no seu interior antes mesmo daquilo se realizar no seu mundo exterior. Esse é o segredo e esse é um desafio para você que quer realmente
mudar de vida. É isso que eu desejo para você, que você seja de fato um co-criador, consciente da sua realidade. Eu quero deixar um recado para vocês que mesmo você estando em locais onde já significaram dor, como esse local, que ao chegar aqui me lembrou o quanto dor eu já senti em determinada época da minha vida, mas que a lembrança se transformou em renascimento, em reconstrução. E é isso que você deve buscar para a sua vida, renascer, reconfigurar a sua vida de acordo com a sua vibração. O mundo externo não muda enquanto você não mudar. Esse é o segredo da cocriação, é o segredo da beleza da vida e é o segredo que eu quero te deixar como recado. Então, mesmo se hoje existe alguma dor na sua vida, você sabe que o seu poder de sentir pode te levar a transformar essa realidade de dor em gratidão, em bênçãos, em prosperidade. Para terminar, eu quero te dizer que se eu tivesse esperado a minha vida mudar para depois sentir-me grata, sentir-me feliz, sentir e vibrar gratidão e alegria e visualizar meus sonhos, se eu tivesse esperado essa realidade mudar antes de eu começar a sentir isso, a minha realidade não teria mudado, porque a gente deve mudar dentro para que no exterior toda essa alegria, toda essa gratidão, toda essa prosperidade venha e multiplique e transforme nossas vidas.